Olha, ações do Banco do Brasil balançaram forte aí nos últimos dias por causa da notícia de uma bomba de 20 bilhões ligada aos Correios, que vem enfrentando a maior crise da sua história. E isso vem num momento frágil para o Banco do Brasil. As ações do Banco do Brasil já vinham despencando há meses. E muita gente, nesse momento, pensa em jogar toalha. Pensa, olha, hora de vender Banco do Brasil, acabou, isso aí vai ficar numa enrolação por anos, as ações nunca mais vão subir, enquanto outros ficam na dúvida e pensam, poxa, será que agora tá no preço bom de eu comprar? Enfim, nesse vídeo a gente vai te contar primeiro que história é essa de empréstimo de 20 bi, o que tá acontecendo com os Correios, como isso afeta o Banco do Brasil, e a gente vai te mostrar como é que a gente toma decisões, como é que a gente define se o Banco do Brasil tá caro, tá barato, enfim, mostrando um pouco dos bastidores por trás do nosso processo de decisão que a gente segue no Clube do Valor e que hoje nos faz cuidar de praticamente 5 bilhões de patrimônio de clientes. Se isso parece importante, presta muita atenção em tudo que o Filipão for te falar. Vamos lá, essa bomba aqui que é bilionária, literalmente caiu no colo do Banco do Brasil. O que aconteceu foi que os Correios, que todo mundo conhece aqui no Brasil, foram ao mercado em busca de um empréstimo de somente 20 bilhões de reais para equilibrar as contas e retomar a operação. Então ninguém está falando de um empréstimo que vai aumentar a empresa, não. Ninguém está falando em expandir galpão, ninguém está falando em expandir tecnologia, nem suas operações, muito menos aumentar a sua receita em outros países. O que a gente está falando aqui é um empréstimo literalmente para resgatar uma empresa que não está funcionando. E quem vai ter que articular esse empréstimo aqui, provavelmente é Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. E mais alguns bancos privados. Aí desse montante de 20 bilhões, a gente ia estar falando de 10 bi para 25 e 10 bi para 2026. Só que se a gente for fazer uma comparação rápida, 20 bilhões não significa nem o faturamento da empresa ao longo do ano. Ou seja, esquece lucro. A empresa não vendeu isso ao longo do ano. Ou seja, no comparativo é um empréstimo alto para a companhia. E aí mais alguns detalhes sobre o empréstimo. O empréstimo deverá ter garantia do Tesouro Nacional, com mais alguns detalhes sendo liberados só em breve. Uma das propostas para melhorar a saúde financeira da empresa ali seria um PDV, um plano de demissão voluntária, que faz parte de um plano de reestruturação que o Correio quer fazer para cortar a despesa, buscar diversificação de receita e recuperar a capacidade de geração de caixa. De acordo com o presidente dos Correios, o Rondon, a expectativa é que a estatal voltasse a registrar lucro lá em 2027. E aí a gente começa a olhar para isso aqui e pensa, poxa, como é que os Correios, uma gigante estatal brasileira, com domínio absoluto há uma década atrás de praticamente toda a logística do Brasil, chegou num rombo bilionário como esse? E o fato é que isso não começou agora, esse mês. Os Correios vêm enfrentando uma crise financeira que começou lá em meados de 2022. E de lá para cá são 12 trimestres consecutivos com prejuízo. Nesse gráfico aqui a gente vê isso acontecer. E o que mais chama a atenção é que desse ano para cá o prejuízo começou a simplesmente alavancar demais, saindo da casa de 1 bilhão para perto de 4 bilhões de prejuízo. Para vocês terem uma ideia, essa sequência marcou os primeiros prejuízos do Correios desde 2016, onde naquela época eles tiveram um desempenho negativo de 1,5 bilhão, que ainda não é perto do que está acontecendo hoje. Em 2024, que foi de 2,6 bilhões, e só no primeiro semestre desse ano já alcançou menos 4,2 bilhões. E aí quando a gente olha para essa situação, entende que ela é realmente muito difícil, só que há 2 anos atrás isso não estava assim. Ele gerava um pouco de caixa até o começo de 2022 e não está mais. O que aconteceu nesse meio tempo? Em palavras do próprio presidente Emmanuel Rondon, a empresa não se adaptou de forma ágil a uma nova realidade e acabou ficando para trás. E aí, se a gente faz um parêntese aqui, não me fala, né? Nossa, uma estatal que acabou não se adaptando rapidamente às inovações. Que estranho que isso poderia acontecer, né? Quem pensou que isso poderia acontecer? E aí, além desse posicionamento do diretor, 3 pontos principais chamam a atenção. A empresa está com queda de receita, ou seja, está vendendo menos. Não é só isso, a empresa também aumentou custos nesse mesmo tempo e perdeu eficiência. É uma tríplice assim matadora para quebrar qualquer empresa. Se a gente estivesse falando de uma empresa privada qualquer, normal, essa empresa já tinha fechado as portas. Como a gente está falando de um estatal, a gente está vendo isso tudo aqui acontecer. O que se diz é que eles precisam de um empréstimo de 20 bilhões de reais só para equilibrar as contas e retomar as operações. E aí, quando a gente pega essa história toda e começa a entender que o Banco do Brasil vai estar envolvido nessa história, colocando dinheiro de empréstimo ali numa companhia completamente ineficiente como essa, é óbvio que começa
começam as especulações de será que esse dinheiro vai voltar algum dia ou ele vai começar a dar como perdido? Porque afinal de contas, se a gente pegar o recorte atual, o fato é que os Correios não são bons pagadores. E uma vez que todo banco ele ganha dinheiro somente se o cliente que ele emprestou dinheiro pagar esse dinheiro de volta, esse crédito como um todo não foi visto com bons olhos pelo mercado. E é por isso que isso acaba sendo mais uma notícia ruim para compor o que a gente já havia vindo de resultados ruins do Banco do Brasil ao longo do ano. Isso fez a cotação da empresa cair recentemente. Nos primeiros trimestres desse ano, o lucro do Banco do Brasil já tinha caído 20%. No segundo tri, essa queda aumentou ainda mais, foi 60% a menos de lucro. Sem contar toda a inadimplência do agro, a incerteza sobre os empréstimos para esse nicho que a gente vem falando ao longo dos últimos meses. E aí é óbvio que muitos investidores começam a ver esse ciclo que parece só aumentar de problemas de queda na cotação e muita gente começa a pensar em vender ou tirar, pelo menos esperar esse momento ruim passar para o banco. Entrando no que a gente chama de ciclo do investidor perdedor. Aquele cara que quando as ações despencam, aqui no passo número 2, os investidores acabam entrando em desespero, achando que aquela situação é permanente, que a empresa nunca mais vai se recuperar, fazendo com que assim elas vendam as suas ações nos momentos de maior queda, momentos de maior desespero, em que o mercado desconta mesmo nas cotações. Até que um dia as ações no mercado podem voltar a subir, esse investidor se empolga novamente, compra ações quando todo mundo está comprando e o ciclo volta a se repetir. E é por isso que todas as vezes que uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim acontece, o que é que a gente faz? A gente normalmente pega um vídeo aqui, coloca no YouTube para vocês para lembrar desse tipo de conceito. Porque nós, seres humanos, a gente é estimulado a querer tomar uma atitude brusca em momentos seja de otimismo ou de pessimismo. Se a gente não confrontar essa emoção, esse viés de curto prazo, o que acaba acontecendo é uma rentabilidade abaixo da média. Como o JP Morgan acabou comprovando, ao descobrir que a rentabilidade média dos investidores ao longo de quase 20 anos foi menor até mesmo do que a inflação, por causa dessa tomada de decisão emocional. Então, dito tudo isso, as coisas estão feias sim, esse empréstimo para o Correio não é legal. Politicamente falando, eu pessoalmente tendo a discordar desse tipo de atitude, de salvar uma empresa completamente ineficiente. Isso é um dos conceitos máximos de destruição de valor na economia. Agora, quando a gente vai para a cabeça de pensar como um investidor, o que é que a gente precisa tomar de decisão, a gente precisa olhar de forma racional. E é isso que eu quero mostrar para vocês a partir de uma estratégia clara, sistemática, o que é que a gente tá vendo pro Banco do Brasil nesse momento. Porque é assim que a gente gosta de investir aqui no Clube do Valor. Inclusive, a nossa empresa está completando nesse mês os seus primeiros 10 anos de história. E com muito orgulho dizer que nós temos um modelo pioneiro de consultoria aqui no Brasil, aquele que não tem conflito de interesses e que toda cobrança dos clientes ela é totalmente transparente. Você sabe sempre o que você está pagando, não tem taxa oculta por trás de nenhum produto. E justamente para marcar esse momento histórico, a gente decidiu fazer a melhor oferta da nossa história, que não vai ser um curso, não vai ser uma mentoria. Vai ser uma oportunidade única de um plano personalizado e completamente profissional para acelerar a formação do teu patrimônio de acordo com as nossas estratégias, numa condição que a gente nunca ofereceu até hoje. E é por isso que eu quero te convidar para participar de uma live que vai acontecer no dia 10 de novembro às 19 horas no canal do Clube do Valor, que você pode clicar aqui embaixo ou no card que está aparecendo aqui na tela para você se inscrever totalmente gratuito. Beleza, dito isso, vamos olhar para como é que tá agora, nesse momento, as ações do Banco do Brasil. Ainda com o PVP lá embaixo, esse número aqui tá para baixo de 1 desde 2020, pelo que eu me lembro. Dividend yield, que tá na casa dos 8%, já foi mais, só que com os cortes recentes dos dividendos do curto prazo do Banco do Brasil, o número acabou baixando, o preço sobre lucro está em 7,4%. E os dividendos pagos para esse ano 2025 estão abaixo da média, ele vai subir um pouco aqui, ainda tem um pagamento em dezembro, vamos ver para onde ele vai, mas muito provavelmente ele vai ficar abaixo do que foi nos últimos 3 anos. Só que para tomar uma decisão clara, de verdade, a gente gosta de se embasar sempre nos mesmos números, nos mesmos múltiplos, para entender principalmente se uma ação tá barata ou tá cara. E para descobrir isso no caso do Banco do Brasil, a gente olha para esses 3 múltiplos que estão aparecendo na tela para vocês, considerando dados como o fluxo de caixa da empresa comparado com o Enterprise Value, ou o lucro antes do imposto de renda comparado com o seu valor do mercado, chamado de Earning Yield operacional. E é justamente a partir desses 3 critérios juntos que a gente chega numa lista formada pelas 20 empresas mais baratas da bolsa. E o fato é que nos últimos mais de 20 anos, investir com estratégia como essa teve uma performance que foi muito acima do Ibovespa. Ou seja, comprovando que essa é uma forma vencedora de você formar patrimônio ao longo dos anos. E aí, quando a gente pega essa estratégia e olha para o caso do Banco do Brasil de forma individual, a gente encontra ele na posição número 3 do ranking das ações mais baratas da bolsa. Mostrando que sim, ele está no top das ações
ações que estão mais descontadas nesse momento conforme o resultado que ela gera. Independente do empréstimo dos Correios, independente do resultado do curto prazo do que está acontecendo, o fato é que uma estratégia completamente racional, sem nenhum viés emocional ou de notícia ou de política, mostra que para quem gosta de investir assim, esse é um momento ímpar para a empresa. Inclusive, se você quiser conhecer mais detalhes de como é que a estratégia das ações mais baratas da bolsa foi formulada, a nossa equipe deixou um e-book completo, escrito, te contando tudo isso, e que te mostra 9 outras empresas que estão dentro das ações mais baratas da bolsa nesse mês. Para você ter acesso a esse e-book é muito fácil, é só clicar no link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo e baixar para você. Dito isso, a gente falou o que é que está acontecendo com os Correios, que história é essa de empréstimo e, com base em uma estratégia clara, como é que o Banco do Brasil está posicionado hoje. Agora, me conta você, o que é que você está achando do banco? Você está colocando mais na tua carteira? Você está tirando? Está com medo? Está empolgado? Me conta aqui embaixo. E para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro conteúdo bem similar a esse e eu vou estar te esperando no próximo vídeo.